Bom dia, gente! Sejam bem-vindos, chegamos. E aí, tá animado por aí nessa segunda-feira? Eu tô animada por aqui, coloquei um louvorzinho pra gente já começar agradecendo. Porque se a gente não tá animado, se a gente agradece, as coisas mudam, né? A nossa atmosfera muda, então começa agradecendo o Senhor. Essa música vai falar sobre a gratidão a Deus pela força que Ele nos concede, pelo ar que Ele sopra em nossos pulmões, pelas coisas maravilhosas que Ele faz, né? O dia hoje está bem bonito e hoje a gente está começando Esdras, o livro de Esdras, o 15º livro da Bíblia. Dia 15, então pode ser profético aí. E esse livro, como a gente falou ontem, após a queda de Jerusalém, deixa eu achar que senão eu me perco. Após a queda de Jerusalém, ali por volta de 539 antes de Cristo, a gente vai ter o rei Ciro se levantando, dizendo que ele foi ordenado por Deus a estar fazendo aquele povo voltar para o templo, né, para a reconstrução do templo de Jerusalém, ali para reconstruir Judá. Então eles estavam, foram 128 anos naquela jornada não, né? Naquele declínio em que eles perderam a terra deles, perderam a identidade deles, perderam muito do seu, como é que se diz? Da sua fé, até mesmo, né? E aí, eles então recebem essa ordem, essa como é que se diz? Essa escolha que eles poderiam fazer, quem quiser então pode se levantar e pode voltar para o seu país para você ir lá e reconstruir a sua cidade. Vai dizer que algumas pessoas foram cheias do Espírito de Deus, em que essas pessoas então se moveram e decidiram ir reconstruir, reformar ali o templo. E era uma tarefa árdua, era uma tarefa difícil, era uma tarefa em que as pessoas já não pensavam mais, cara, por que eu vou fazer isso? Esses dias um colega do meu trabalho chegou até mim e sentou do meu lado, e ele não faz muito isso, e ele sentou do meu lado e ele falou: Marina, vem cá, por que você faz suas lives? É uma promessa que você tá pagando, é? Aí eu olhei assim pra ele e eu gostei da resposta que eu dei pra ele. Eu virei pra ele e eu falei assim: não é uma promessa não. É porque chegou um tempo em que parecia meio que perdida a nossa, assim, a gente, né? Aqui vocês sabem que foi devido às eleições. Então a gente às vezes meio que perdeu um pouco de esperança, de fé, de crença, e aí a gente ficou desacreditado. O que vai ser do país a partir de agora? O que vai ser, né? O que vai ser de nós? Como nós vamos conseguir continuar, sendo que, né, a gente sabe que, enfim, alguns governos, eles tendem a trazer uma carga espiritual um pouco desfavorável. Mas, e aí eu virei para ele e eu falei: mas eu acredito muito nessa palavra aqui. E eu acredito que ela pode transformar vidas. E eu acredito que vidas transformadas a partir dessa palavra pode transformar famílias. E eu acredito que famílias transformadas a partir dessa palavra pode transformar o mundo, pode transformar uma nação. E aí não há nada do que pare mais. Gente, isso daqui vem há mais de 2000 anos. Esdras, na verdade, vai
ter esse cuidado. Esdras foi um sacerdote em que ele acreditou que ele precisava restaurar a identidade daquele povo a partir da palavra de Deus. E ele acreditava na palavra, então ele se fundamentou, ele falou, sim, nós estamos voltando para reconstruir o nosso templo, para reconstruir a nossa cidade, mas se a gente não tiver a palavra de Deus de volta, formando e forjando a identidade pessoal e como nação, a gente vai voltar a acontecer a mesma coisa que aconteceu. A gente vai voltar a ser exilado, a gente vai voltar a ser escravizado. Então, eu acredito muito nisso. Então, quando essa pessoa me perguntou, eu virei para ele. Eu não falei com isso tudo, né, gente? Porque vocês sabem que eu não posso ser tão clara. Mas eu virei para ele e eu falei, eu acredito na palavra que transforma a vida. E muitas das vezes eu tô aqui, ó, só com uma pessoa, duas, bom dia mãe, bom dia Laís. E eu sei que depois outras chegam e assistem também. É a partir de uma, duas, três, quatro pessoas, não interessa. A gente sabe que se transformar uma pessoa, tem uma história muito engraçada que fala assim, história não, um dizer, né, interessante que vai dizer o seguinte, às vezes você não vai ser o Billy Graham, provavelmente todo mundo aqui conhece o Billy Graham, um grande evangelista, mas você vai ser a pessoa que vai ganhar o Billy Graham. Eu posso estar sendo aqui usada para ser uma pessoa que vai ganhar Billy Grahams ou grandes pessoas que vão marcar a sua geração, talvez não dentro de um templo, talvez não com a palavra de Deus, mas na sua empresa, na sua casa, na sua família. Essa palavra, ela transforma. E eu acredito muito nisso e é o que Esdras também fez. Ele acreditou no poder da palavra de Deus para estar forjando novamente aquelas pessoas que estavam tão desanimadas e tão desesperadas, né? E desgraçadas, digamos até assim mesmo, por elas terem sido, sabe, levadas como prisioneiras, ter sido destruído o país delas. Ó, eu tava vendo aqui, né? Que quando eles chegaram lá tinha bandido, outras pessoas já moravam e já cultuavam outros deuses, enfim. Então estava desolado aquele lugar. Então era uma tarefa em que não seria tão fácil, mas não dependia apenas de força humana, dependia principalmente do Espírito do Senhor, e o Espírito do Senhor já estava conduzindo tudo aquilo a partir do momento que ele mesmo falou com o rei Ciro, o rei da Pérsia, que controlava ali aquela região que a gente viu que abordava ali os territórios da África, da Ásia, da Europa, enfim, muitos. E é isso. E o capítulo de hoje é bem curtinho, então já vamos começar orando, agradecendo pela nossa semana, né? Amém. Deus, te agradecemos pelo dia de hoje, Deus, pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, sabe, Deus, fogo em nossos corações, sabe, Deus, aquilo que não deixa a nossa mente ficar em paz antes de, sabe, poder cumprir e obedecer. Então, assim, muito obrigada. A sua palavra, para mim, eu tenho certeza que para cada um aqui que tira 15 minutos do seu dia para estar assistindo uma pessoa que eles mal conhecem, que não tem, né, não tem nenhum tipo de, como é que se diz, de autoridade, talvez, assim dizendo, sabe, Deus, mas que algo transformou a sua vida, algo, sabe, Deus, começou a se mover e a queimar de tal forma que eu sabia que eu não podia mais ficar calada. Eu oro para que cada um aqui seja dessa maneira, sabe, Deus, que nós acreditemos na tua palavra como transformação e geração, sabe, Deus, e um gerar, sabe, Deus, de um espírito novo, de um espírito renovado sobre a nossa nação, sobre as famílias brasileiras, sobre as casas, sobre as vidas, sobre os trabalhos de cada um aqui. Que nessa semana nós possamos, sabe, Deus, sentir isso do Senhor.
nos ajude a ler este livro. Senta conosco, Espírito Santo, é o que oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém? Vamos embora. Sim, nós que o diga, a palavra transformou a nossa vida. Minha mãe tá dizendo, é isso mesmo, mãe. Então vamos lá, gente. Então, o livro de Esdras, né, o primeiro capítulo vai começar com a mesma coisa que foi falado no último capítulo do livro de 2 Crônicas, né? Então vai falar assim: no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, cumpriu-se o que o Senhor Deus tinha dito pelo profeta Jeremias. O Senhor tocou no coração de Ciro e este ordenou que fosse comunicado em todo o seu reino por escrito e também por meio de leitura em público este decreto. Eu, Ciro, rei da Pérsia, declaro o seguinte: o Senhor, o Deus do céu, me fez governador do mundo inteiro e me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém, na região de Judá. Que Deus esteja com todos vocês que são o seu povo. Vão a Jerusalém para construir de novo o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que é adorado em Jerusalém. Os vizinhos devem ajudar todos os israelitas que precisarem de ajuda a fim de voltarem para a sua terra. Devem lhes dar prata e ouro, mantimentos e gado e também ofertas para apresentarem no templo de Deus em Jerusalém. Então, gente, uma das coisas muito interessantes que acontecem quando o rei Ciro, além de convocar aquele povo, né, para estar indo de volta a Jerusalém, reconstruir ali o templo, ele vai dizer que aquelas pessoas poderiam então pegar prata e ouro, ou seja, mais uma vez elas estavam saindo, como da primeira vez que elas saíram do Egito, né, carregadas, cheias de coisas, cheias, né, ricas, prósperas, né, elas não saíram de qualquer jeito, elas não saíram ainda na dependência ou na pobreza. Ele virou e ele falou: quem aceitar essa missão de estar voltando para o seu país, reconstruir, fazer essa obra que o Senhor falou que eu deveria, sabe, levantar pessoas para ir fazer, então essa pessoa, vocês poderão sair carregados de ouro, de prata. E aí vai dizer no versículo 5, então, os chefes das famílias das tribos de Judá e de Benjamim, os sacerdotes e os levitas e todas as outras pessoas que haviam sido animadas por Deus se aprontaram para ir a Jerusalém e construir de novo o templo do Senhor. Todos os seus vizinhos os ajudaram, dando-lhes vasilhas de prata e de ouro, mantimentos, gado, objetos de valor e também ofertas para apresentarem no templo. O rei Ciro entregou as tigelas e taças que Nabucodonosor havia tirado do templo do Senhor em Jerusalém e levado para o templo dos seus deuses. Ciro devolveu os objetos a Mitredate, o tesoureiro, que fez uma lista das coisas e depois entregou tudo a Sesbazar, o governador de Judá. Esta é a lista: 30 tigelas de ouro, 1000 tigelas de prata, 29 outras tigelas, 30 taças de ouro, 410 taças de menor valor e mais 1000 outros objetos. O total dos objetos de ouro e de prata foi de 5.400. Sesbazar levou tudo isso de volta para Jerusalém quando voltou da Babilônia com os israelitas que tinham sido levados para lá como prisioneiros. Gente, duas coisas me chamam bastante atenção. É que o Senhor motivou naquele momento um rei pagão, um rei gentil, uma pessoa totalmente diversa ali do povo israelita. Ele não era uma pessoa que adorava a Deus, mas vai dizer que o Senhor, né, como é que ele fala aqui? Tocou no coração de Ciro. Ou seja, ninguém está livre do toque do Senhor. Pare de achar que essa pessoa está perdida, que esse governante nunca vai ajudar a gente. Maior prova é Saulo se convertendo em Paulo. Uma pessoa que era perseguidora da igreja passar a ser perseguido porque ele se converteu de tal forma. E aqui Ciro, até no Antigo Testamento, então a gente vê o Senhor trabalhando e movendo. Segunda coisa,
é que, né, as pessoas foram animadas, ou seja, existia pessoa ali de toda forma, e aí vai dizer que os levitas, os sacerdotes, as famílias da tribo de Judá e de Benjamim, eles se levantaram e eles falaram, cara, essa missão é nossa, a gente precisa atender isso, a gente precisa fazer isso, porque porque o nosso país está lá devastado, e essa é a oportunidade, essa é a chance que o Senhor está nos dando, sabe? E eu quero te motivar aqui também, isso daqui fala muito sobre missões também, países não alcançados, povos não alcançados. Eu tenho trabalhado muito com isso, como vocês sabem, eu fiz um curso ano passado, esse ano eu ainda estou desenvolvendo isso enfim. E existem pessoas que ainda não foram alcançadas pela palavra de Deus, por essa transformação, por essa geração de valor, né? Então, mas pode ser em outros lugares, pode ser em lugares em que você sabe que a palavra de Deus ainda não entrou. Nós precisamos, sabe, que o Senhor, eu oro para que o Senhor nos anime, nos fortaleça, nos renove e nos faça abrir os olhos e abrir os corações para nós irmos até esses lugares onde precisamos levar isso, e nada irá nos faltar, assim como nada faltou para eles. Eles estavam devolvendo tudo aquilo que eles haviam pego naqueles lugares, eles estavam devolvendo para que aquelas pessoas fossem. Muita coisa, né, gente? O capítulo tem só 11 versículos. Eu te proponho a ler. Eu te sugiro aí para você tá lendo esse livro. Ele é um livro pequeno, ele é um livro de 10, sabe? Deixa o Senhor trabalhar com você, o que ele quer fazer em você, na sua vida, na sua casa, na sua família e através de você. Amém? Beijo. Boa semana.